Olá, colegas. Eu sou Ivan Rabelo, psicólogo e professor. Atuo no estágio pós-doutoral no Grupo de Estudos Olímpicos da Universidade de São Paulo, na USP, junto com a professora Kátia Rubio, e a gente veio apresentar para vocês um estudo exploratório de extração de informação e conhecimento de traços de personalidade em narrativas de atletas olímpicos, com aplicação de técnicas de aprendizagem de máquina, machine learning. Bom, trata-se de uma fase da pesquisa de desenvolvimento de um método automático de extração de informação e conhecimento de traços de personalidade em narrativas de 12 atletas olímpicos brasileiros da modalidade tênis de mesa, por meio de aplicação de técnicas de aprendizagem de máquina. Este projeto, originalmente, ele vem de um projeto anterior chamado Memórias Olímpicas por Atletas Olímpicos Brasileiros, da professora Kátia Rubio, onde ela aplica um método história oral para coleta de dados na entrevista. O ato de falar de si por meio da história da sua vida envolve uma racionalização do passado, conforme ele é projetado e apresentado no momento presente, podendo tornar-se um componente essencial do senso de identidade em um dado momento. A inteligência artificial e as redes neurais, né, elas são áreas que podem assim causar uma certa confusão no nosso entendimento. A inteligência artificial, portanto, é uma área mais ampla da ciência da computação que se propõe a elaborar métodos, dispositivos que simulem a capacidade humana, então, de raciocinar, de tomar decisões, desempenhar funções cognitivas e outros aspectos. As redes neurais são uma sub-área da inteligência artificial, dentro de técnicas de aprendizagem de máquina, cuja inspiração original vem dos exames da estrutura do cérebro, particularmente no exame dos neurônios, do funcionamento dos neurônios. A propriedade mais importante das redes neurais é a habilidade de aprender com o ambiente e, com isso, melhorar o seu desempenho. Isso é feito por meio de um processo interativo de ajuste de pesos, cargas fatoriais, a partir do treinamento da máquina, que pode ser um treinamento supervisionado ou não supervisionado por humanos. Eu vou apresentar esse método de uma forma mais rápida e mais simples, dado o tempo que a gente tem disponível. Portanto, a primeira parte deste trabalho foi realizado nesse projeto anterior, coletando as entrevistas com atletas, sendo feita a transcrição dessas narrativas em formato de texto, com a organização e limpeza dos textos, mantendo apenas as respostas do entrevistado. Na outra ponta, então, já dentro deste projeto em específico que eu estou apresentando, foi feita uma revisão de literatura e preparado um dataset com descritores de traços de personalidade e também, sobretudo na revisão de literatura, buscado estudos que apresentassem traços de personalidade no contexto do esporte. Feito isso, essa base, esse dataset é dividido. 15% das frases do dataset ficam sendo separadas para uma base de treino dessas redes neurais, dessa inteligência artificial, e 85% vão compor, então, essa base treinada para reconhecimento de sentenças e frases associados aos 5 grandes fatores de personalidade nas entrevistas dos atletas que já estavam transcritas. Feito isso, o sistema, então, obtém cargas fatoriais para cada um desses fatores de personalidade e vai regulando a sua acurácia. Quanto mais entrevistas são submetidas ao sistema, por meio desses processos de aprendizagem de máquina, mais o sistema tende a buscar uma melhor acurácia dos seus resultados. A partir disso, então, gera-se um modelo preditivo e a entrevista transcrita passa por esse modelo que gera resultados, onde cada sentença, cada frase transcrita da entrevista do atleta passa por essa análise do computador, identificando, então, a propensão a estar a frase mais associada a este ou aquele fator de personalidade no modelo dos 5 grandes fatores. Então, a gente tem aqui um exemplo, né? O nome dos atletas foi suprimido e foi colocado uma identificação. Então, por exemplo, o atleta A8 dessa tabela superior da tela, mas eu vou continuar treinando e me dedicando à minha cidade. Então, o sistema conseguiu identificar
que esta frase, essa sentença está mais propensa a descrever aspectos associados à conscienciosidade. Na tabela de baixo, um outro exemplo, a gente tem o atleta A6, que aparece na entrevista dele o trecho: vou ficar triste, é claro, porque eu perdi o jogo, e o computador identifica como uma propensão maior a traços de neuroticismo. Também são investigados os outros demais 5 traços, enfim, a amabilidade, extroversão, abertura, e a gente pode identificar isso, então, nas frases dos atletas. Todas as frases da entrevista de cada atleta recebe um valor de carga fatorial. E nós vamos, é claro, encontrar também frases que não se associam mais fortemente a um único dos 5 fatores, mas se distribuem entre os demais, tendo cargas fatoriais em mais de um fator. Então, essas são as etapas do projeto. Começou com a aprovação no Comitê de Ética, depois foi publicado um artigo na revista Olimpianos de revisão de literatura, que compuseram parte da base de composição do dataset, com as frases de personalidade. Depois foi publicado um artigo de tratamento do texto, associado à mineração de texto, e nós estamos trabalhando com os resultados dessa pesquisa que a gente está apresentando agora para um artigo futuro. Bom, então a gente quer deixar muito claro que o objetivo desse trabalho é só ser um estudo exploratório e não substituir, né, a importância da análise feita pelo psicólogo, mas contribuir quando esse psicólogo precisa fazer uma análise de um grande volume de dados. Espero que vocês tenham gostado do projeto. Estamos à disposição. Forte abraço.